Oi, amigas! Sejam bem-vindas a mais um vídeo. E eu gostaria de compartilhar com vocês algumas dicas de como ter uma saúde mental. É muito importante nós buscarmos evoluir sempre. Então eu gostaria de pedir para vocês, em primeiro lugar, para vocês pegarem um papel, uma caneta e escreverem o que vocês gostariam de melhorar em vocês. Por exemplo, eu gostaria de melhorar em mim o meu estresse. Às vezes sou bem estressada em relação a algumas coisas, então isso é um ponto que eu tenho que melhorar. Eu também não consigo falar tanto em público, então isso é uma forma de eu estar evoluindo. Vocês podem fazer isso e esse vídeo, vai ajudar vocês, pode ajudar vocês nessa jornada. Amigas, sejam vocês mesmas. É muito clichê esse papo, eu sei, mas é verdade, é real, não tem muito o que falar. Porque assim, quando você mostra os seus reais interesses para outras pessoas, elas vão mostrar os dela para você, vão dizer se elas se identificam ou não. E não é legal ficar conversando com as pessoas sobre assuntos que você não gosta. Eu já passei por isso, é péssimo. Quando eu compartilhei o que eu gostava com as pessoas, elas compartilhavam sobre assuntos que eu também gostava e o assunto rendia. É muito melhor você passar horas e horas conversando com alguém que também gosta de algo que você gosta, porque vocês vão ter uma conexão especial. Não é legal ficar tentando agradar pessoas aleatórias que você não conhece, porque não é tão benéfico para você tentar agradar todo mundo, porque no final você acaba agradando ninguém e ninguém vai gostar tanto de você, porque você vai ser apenas a bobinha. Conheci muitas garotas que passaram por isso e no fim elas sempre acabavam sendo a bobinha na mão da pessoa, porque ela tentava agradar sempre. Sim, as pessoas não ligam se você tentar agradar sempre. Então, amigas, essa é a primeira dica: tentar ser você mesma. Se permita experimentar tudo. Eu era uma pessoa que eu sempre queria ir pro melhor, pro mais aconchegante pra mim, pra minha zona de conforto. Por exemplo, eu ia na sorveteria, eu sempre pedia o milkshake de baunilha ou a casquinha de baunilha. E a primeira vez que eu pedi um milkshake de Nutella, um de ovo maltine, outro de açaí, eu pude sentir as texturas, novos gostos diferentes. Eu sei que pode parecer, é só um açaí, é só uma Nutella, mas é diferente o gosto, você sente, tem ali os pedacinhos do ovo maltine, os pedacinhos da Nutella, você vai descobrindo o que você gosta, o que você não gosta. E é muito bom vocês poderem sentir coisas novas, poder apreciar novos sabores, levando tudo na leveza. E amigas, eu queria falar com vocês sobre outro tópico muito interessante, que eu acabei lendo essa frase em algum lugar, não lembro onde. Nós criamos a nossa própria realidade. Isso é 100% real. Nós criamos sim a nossa realidade. Vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor. Duas pessoas que vieram da mesma infância, vida sofrida e etc. Elas crescem e se tornam adultos. Uma super rabugenta, pessimista, que reclama de tudo e não é grata e afins. E outra super educada, carismática, feliz, que espalha o amor, gentil. Elas se tornaram pessoas completamente diferentes. As duas vieram do mesmo lugar, da mesma vida, mas se tornaram pessoas diferentes. Elas escolheram se tornar assim como são. Por exemplo, a pessoa pessimista escolheu se tornar pessimista e a pessoa gentil escolheu se tornar gentil. Então, amigas, é isso que eu quero mostrar pra vocês com esse exemplo, que você escolhe o que você quer pra sua vida. Outro conselho aqui que eu vou dar pra vocês é: a vida te retorna tudo o que você entrega a ela. Se você planta o mal, você recebe o mal. Se você planta o bem, você recebe o bem. Se voltarmos ao exemplo das duas pessoas e focarmos na pessoa gentil especificadamente, como ela planta gentileza, ela com certeza vai receber a gentileza, porque ela escolheu não ser pessimista por causa do passado dela.
Não sejam umas pessoas más, que sejam pessimistas, etc. Eu sei que tem aqueles dias que, ó, mas a gente tem que ser educada, gentil, porque a vida vai nos retribuir isso. Amigas, não se sabotem. Já me sabotei muito, confesso, mas isso não me trouxe nada de bom. Sabe aquela vozinha na nossa cabeça que toda vez que a gente fala que vai começar a academia, um exemplo, né? Eu não faço academia, mas eu falo, não, hoje não. Faz amanhã, vai amanhã. Vamos sentar ali na cama e assistir uma Netflix. Não ouçam essa voz. Não ouçam ela é péssima. Ela é como se fosse um sistema de defesa pro cérebro, pra dizer, te poupar no caso de atividades difíceis e árduas, como levantar o peso que é pesado. Aí ele tenta te poupar desse sofrimento. Mas, amigas, faz bem pra saúde, então é importante que você faça. Faça mesmo não querendo, porque vai te trazer um benefício. Também toda vez que você for fazer algo novo, você não fique pensando, vou fazer amanhã, vou fazer tal dia, porque assim, eu sempre deixava pra depois e eu nunca fazia. Aí eu comecei a fazer e foi pra frente. Eu senti que eu evoluí fazendo isso. Não deixar pra amanhã, faça agora, tem um tempinho em vez de mexer no TikTok. E não deixem de adquirir conhecimento. Por exemplo, eu tinha uma enorme curiosidade sobre vinhos, porque futuramente eu quero ir em um restaurante caro e pedir aquele vinho e entender por que eu tô pedindo aquele vinho específico. Está frio, sei que eu tenho que pedir um vinho tinto, ou tá sol, um calor assim, e eu sei que eu tenho que pedir um vinho branco. Eu vou saber o que pedir. Então busque aprender sobre essa curiosidade que você tenha. A culpa é sim do celular. Conheci pessoas que ficam mais de 7 horas, mais de 19 horas no celular. É muito perigoso. Isso afeta muito os olhos. E assim, amigas, é sempre bom vocês procurarem algum hobby que te ajudem a sair um pouco do celular. Eu fiz um desafio de ficar 7 dias sem mexer nas redes sociais. Consegui. E assim, gente, eu afirmar pra vocês que a minha visão melhorou, a minha percepção sobre tudo melhorou, a minha audição melhorou, a minha memória. Aqui eu não digo apenas relacionamento amoroso, mas também relacionamento com parentes e amigos e afins. Porque não é legal alguém te xingar e você não fazer nada. Você tem que impor limites. Você tem que dizer, não gostei do que você fez, eu gostaria que você parasse. E se a pessoa não parar, você tem que tomar atitudes mais severas. Por exemplo, evitar contato, tentar falar de novo, tentar falar novamente, caso contrário, evitar contato. Porque eu já conheci muitas garotas que já foram humilhadas pelas próprias amigas e infelizmente elas não faziam nada. E eu não podia me meter porque elas não procuravam ajuda, né? E também eu tentava ajudar, elas não ouviam. E assim, amigas, eu sempre penso que elas tiveram os motivos dela e cada um tem os seus, então tomara que elas já tenham saído dessa situação. Mas não é legal você ser humilhado constantemente por pessoas que você gosta. Você tem que impor limite nessas pessoas, não deixar que elas façam isso com você. Não falem mal dos outros com pessoas que vocês não tenham tanta intimidade. Não quero dizer que vocês têm que falar mal dos outros com pessoas que vocês têm intimidade. Mas, caso vocês queiram desabafar sobre algo que alguém fez que te prejudicou, converse com alguém da sua confiança, porque nós nunca sabemos o que se passa na mente dos outros e elas podem espalhar para os outros.
para as outras pessoas e você tá falando mal dos outros e acabar com sua vida. E também não fale dos seus problemas para qualquer pessoa, não fique reclamando para qualquer pessoa, porque as pessoas não gostam. Porque simplesmente elas já estão preocupadas com seus próprios problemas, tendo que lidar com seus próprios problemas, porque elas vão se dar ouvidos de ouvir os seus. Para elas você não é tão importante assim. Ao mesmo tempo que faça o que você quiser, porque você não é tão importante assim pros outros. Na escola, por exemplo, você é correndo, brincando de pega-pega, pique-esconde, os outros adolescentes viviam assim, cara feia. Essa garota correndo no meio da quadra, porque ninguém queria brincar, mas eu ia lá e brincava. Depois as pessoas esqueciam disso, às vezes eu pegava um monte de sacola, fazia uma bola de vôlei e ficava jogando lá com a sacola no meio de uma rodinha que a gente fazia assim, perto da quadra. E era muito divertido, as pessoas olhavam meio estranho, mas outras entravam junto ali e era muito legal, porque se a gente fosse aquelas garotas que tinham vergonha de tudo, isso nunca acontecia e a gente não poderia estar contando histórias assim. Aconteceu muita coisa que eu fiz na escola, não prejudiciais a alguém, mas pra própria diversão mesmo, que quando eu lembro disso eu começo a cair na gargalhada. Essa época do nono ano, oitavo, nono ano, foi assim o auge, porque eu já não tava ligando pra ninguém. Quando eu percebi que ninguém ligava pra mim, pessoas estão tão interessadas em si próprias que elas não estão nem aí pra ninguém. Então assim, se eu gritar ali no meio da rua, as pessoas vão olhar, óbvio, mas depois elas vão esquecer. É isso de mexer no celular, adquirir a dopamina barata. Daqui a pouco elas vão esquecer por conta de tanta coisa que entra na cabeça delas. Elas vão esquecer, elas não ligam. Eu vivo com os meus amigos, quando tô com elas, eu faço a festa. A gente curte muito, a gente vive muito, a gente sai, a gente brinca na rua, a gente sai de pega-pega na rua. Mentira, mas eu queria brincar de pega-pega na rua, faz tempo que eu não brinco. É isso, gente, é isso que eu quero passar pra vocês, leveza, sabe? Curtir a vida aí na chuva, brincar. Eu já tô gripada aqui pensando em na chuva. Relacionamento amoroso na adolescência. Eu não indico vocês terem um relacionamento na adolescência, até porque você tá se conhecendo, porque querendo ou não, você ainda é jovem, você ainda vai amadurecer e afins, e esse amor vai chegar na sua juventude. É isso, amigas. Espero que vocês tenham gostado, tenham ajudado a clarear a mente de vocês. Foram alguns conselhos que me ajudaram durante a minha vida até os 16 anos. Espero que ajude muitas garotas. E é isso.